Olá! Crise, inflação, desemprego é só do que temos ouvido falar nos últimos tempos. Mas os economistas estão divididos. De um lado, os que acham que nunca sairemos dela. De outro, os que garantem que hoje o país está mais sólido para enfrentar as dificuldades que dizem são passageiras. No meio disto, resta a todos a grande dúvida: o que posso fazer hoje para sobreviver a estes tempos turbulentos? Como economizar é o tema do Bom para Todos, que começa agora. O pessimismo é um dos fatores centrais para você entrar na crise e para você permanecer na crise. Além de ajudar o meio ambiente, vou economizar na minha conta, né? Então a gente está diminuindo gastos, cortando despesas, né? Evitando o máximo possível de consumir. Hipermercado nem com lista de compras, shopping center nem pensar. A água que corre enquanto o chuveiro a gás não esquenta, ela para e usa na limpeza da casa, por exemplo. A secretária Rita de Cássia já incorporou estas atitudes ao seu cotidiano. São os meios que encontrou de economizar em tempos incertos. Não é só em tempos de crise que a secretária Rita economiza. O dinheiro do seu trabalho, como ela diz, é respeitado e isso ela faz desde muito cedo. Eu sou uma pessoa que venho de uma família muito simples e que ao longo da vida, da carreira tal, isso foi mudando. Então o dinheiro sempre foi uma coisa que era preciso saber o que fazer com ele, porque nunca teve muito, né? Ela criou algumas regras para as compras da casa, por exemplo. A primeira delas é evitar os hipermercados. Além de pagar menos, diminui a chance de colocar no carrinho o que ela não precisa. Quando você faz suas compras em grandes redes, você acaba colocando, mesmo que você vá com lista, que é o meu caso, você acaba colocando itens que muitas vezes ou você tem na prateleira e não se lembra, ou você compra aquilo, põe na prateleira e esquece, vai vencer, você vai jogar fora. Então, se você vai jogar um produto que você pagou por ele, logo você está jogando seu dinheiro também na lata do lixo, né? Shopping centers, então, nem pensar. Na hora de comprar roupas, o segredo é não ter pressa. Eu dou uma olhada e muitas vezes eu falo, não, daqui a pouco isso vai custar R$ 20 a menos ou R$ 30 a menos. E às vezes eu dou sorte de conseguir a mesma peça com um bom desconto. E percebo também que em lojas do bairro, se você observa, na verdade, se você observar, tem uma variedade boa de lojas, principalmente para as mulheres. E eu percebo que o custo, mesmo a pessoa pagando um aluguel e tudo mais, o custo de lojas do bairro ainda é menor do que o preço de um shopping. E muitas vezes o produto é até melhor. Muita gente fica penalizada com o desperdício de água dos chuveiros a gás, aquela que demora para esquentar. Para essa água, Rita dá uma dica. Recolhe essa água que muitas vezes serve para máquina de lavar, que muitas vezes serve para o próprio banho, para o banheiro, para sanitário e tal. Então, apesar de teoricamente eu não perceber quanto eu pago por essa água, nem por isso eu fiz vista grossa. Para os momentos de economia desaquecida, como agora, Rita tem a receita. Eu acho que se a gente usar os nossos recursos, né, cada família conseguir usar o seu recurso de maneira cautelosa, não assumir compromissos a longo prazo, tentar sanar dívidas, né, porque tem que ter um pouco de paciência, pesquisar e procurar o que você acha. O discernimento da Rita de Cássia é a melhor postura a se ter neste momento. Como ela diz, o desespero não resolve nada. É também o que pensa o nosso convidado de hoje, o professor da Unicamp, Guilherme Melo. Ele recomenda redução no consumo e poupar tudo o que for possível e presta outros esclarecimentos à população. Eu queria saber como é que eu faço para lidar com as minhas contas nessa crise. Tomar todo o cuidado, toda a atenção, toda a precaução para reduzir o seu consumo. O mesmo vale para a conta de água, o mesmo vale para, inclusive, para o supermercado. Quando você vai, é uma conta recorrente que você tem que comprar comida, tem que comprar produtos de limpeza, então você tem que estar muito atento para reduzir ao máximo o seu consumo. Por quê? Porque você não tem uma perspectiva, pelo menos no curto prazo, de aumentar a sua receita.
Como a sua receita não vai aumentar no curto prazo, o ideal é você reduzir as suas despesas, conter as suas despesas e tentar criar um colchãozinho de poupança para você se proteger caso ocorra algum imprevisto. Como saber se o preço que eu estou pagando é real ou é abusivo? O que seria um preço abusivo? Ele seria um preço que está acima da média dos preços cobrados por aquele produto. Então, a primeira forma que você tem para descobrir se o preço que você está pagando é um preço justo, é um preço de mercado, como nós falamos, é fazendo uma pesquisa de preço. Hoje, a maioria das pessoas tem acesso à internet e a internet é uma boa forma de fazer pesquisa de preço. Antigamente a gente não tinha, então a gente tinha que ficar visitando os lugares para ver os preços. Professor Guilherme Melo responde a um telespectador sobre algo que estamos ouvindo falar a todo instante, mas nem sempre temos uma compreensão exata do que quer dizer. É o caso do ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? Eu vou pagar mais impostos? Uma das formas de promover o ajuste fiscal é aumentar a arrecadação do governo. E para aumentar a arrecadação do governo, o governo às vezes pode se utilizar de alguns aumentos de impostos. Por exemplo, alguns setores que estavam sendo beneficiados por isenções fiscais, ou seja, não pagavam impostos, eram para pagar, mas deixaram de pagar por alguns anos, agora voltarão a pagar impostos, né? Então, na verdade, não é nem uma questão de aumento de imposto, mas de recomposição dos tributos que esses setores estavam isentos. Então, alguns setores sim pagarão um pouco mais de imposto. E isso, geralmente, esses setores repassam para o preço do produto. No próximo bloco, vamos mostrar um jeito de conseguir desconto nas tarifas de energia elétrica, mesmo sem reduzir o consumo. E vem às vezes R$5 de desconto, 3, 2, 30 centavos.